Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde especial do Conexão Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou estar com você para esclarecer algumas questões importantes que a gente precisa meditar. E eu, sempre muito bem acompanhada, estou aqui com a delegada Patrícia Leão, ela que é delegada de polícia, além de estar especializada na delegacia em crimes contra a mulher, no DSCM do Centro-Sul, e eu estou aqui para falar de um tema importante: feminicídio no Brasil. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Nós estamos numa pauta hoje especial. É preciso falar sobre crimes, sobre violência, sobre uma série de preocupações. Então, ter alguém aqui com essa autoridade, né, e com essa preocupação de esclarecer algumas pautas, que para a gente ainda é uma grande descoberta, porque ninguém quer se encontrar dentro desse cenário, mas é um indicador grave, é um indicador que tem aumentado constantemente. Então, nós vimos a oportunidade de receber, né, uma mulher delegada e que possa esclarecer como melhor lidar com uma situação que nós não queremos viver, que é o feminicídio. Eu já começo pedindo o seu esclarecimento. O que seria feminicídio? Bom, o feminicídio nada mais é que o homicídio de mulheres, né? E por quê? Isso teve uma alteração aí no Código Penal em 2015 para essa nomenclatura. O homicídio de mulheres, ele sempre existiu, né, a gente sabe, mas para fins simbólicos, né, para justamente chamar atenção para esse grave problema, né, que permeia a nossa sociedade, achou-se melhor mudar a nomenclatura justamente para causar esse impacto, né, que a gente observa hoje, para chamar a atenção da sociedade e também para a gente poder mostrar os dados estatísticos. E o feminicídio, ele acontece em duas situações, né? Nos casos de violência doméstica e familiar, ou, né, porque, assim, na violência doméstica, geralmente quem pratica esse homicídio de mulheres ou é um companheiro, um marido, ou alguém ali da família, do contexto familiar daquela mulher. Ou também pode acontecer nos casos em razão de gênero, pelo simples fato de ser mulher, né, que é a questão da discriminação, que a gente sabe que ainda acontece muito. Então, nessas duas situações aí é que se aplica o feminicídio. Então, assim, há uma razão para ele acontecer, não que esteja justificada, mas ela acontece dentro de um contexto, do ambiente familiar, ou também um ambiente que pode ser outro que a pessoa frequenta. O certo é que o caso pode acontecer em qualquer espaço. Em qualquer espaço, na rua, se for caracterizado ali uma violência de gênero, né, pelo simples fato de ser mulher, discriminação ou alguma coisa nesse sentido, aí se caracteriza o feminicídio. Nesse contexto, a gente precisa distinguir, então, como é que se encaixa ou se tem diferença em relação à Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas do mundo, né, que é a Lei 11.340 de 2006. Ela surgiu da necessidade de uma proteção maior para as mulheres diante de todo o cenário que a gente vinha enfrentando. Doutora, aproveitando que eu represento muitas mulheres, né, aqui talvez as perguntas mais simples eu possa aqui fazer em nome delas. Como eu me enquadro no Maria da Penha? Ou em que momento eu posso recorrer à Lei Maria da Penha? Bom, para caracterizar um crime em contexto de violência doméstica, tem que ter ou uma relação íntima de afeto, né, que é aqueles casos de marido, mulher, companheiro, companheira nos casos de união estável, né, namorado, namorada, ou uma relação familiar, né, que pode ser ali o pai contra a filha, o genro contra a sogra, irmã contra a irmã. Também as mulheres podem ser agressoras e podem sofrer aí, né, instaurar um inquérito de um crime em contexto de violência doméstica. Doutora, a senhora está esclarecendo a dúvida de milhões aqui, porque a gente está lá em rede nacional, e aí tem horas que a gente pensa que a caracterização desse tipo de crime só está vinculada ao papel do homem, ao homem, e, na verdade, não.
senhora está trazendo aqui com clareza, que é toda e qualquer manifestação ou ato de violência contra a mulher no contexto de preconceito, né, ou de algum tipo de perseguição, ou de gênero, fora do ambiente familiar, ou no ambiente social, e de algum modo que leve, né, até um limite máximo, que eu diria assim, né, grave, que é um crime, o próprio homicídio, mas que no contexto feminino, aí entra feminicídio. Isso, assim, é importante a gente, como eu falei, no feminicídio ele pode acontecer em duas situações. Se for nesse ambiente que eu falei, no ambiente doméstico ou familiar, aplica-se a Lei Maria da Penha, né? Que são todos os crimes que acontecem nesse contexto, a vida daquele agressor ou agressora, ela fica mais prejudicada. E, se for em razão do gênero, né, a questão da discriminação, aplica-se pura e simplesmente o feminicídio, que por si só, hoje nós tivemos uma alteração em outubro de 2024, né, no Código Penal, e essa alteração foi justamente para isso. O feminicídio, as penas foram dobradas, virou um crime autônomo, porque antes o feminicídio ele era uma qualificadora do homicídio, né? E agora não, é um crime próprio, um crime autônomo, com várias, né, causas de aumento de pena, vários aspectos diferentes aí, inclusive no aumento da pena. Né, é porque agora eu não vou lembrar assim de cabeça, mas pode chegar aí até 60 anos. Né? Então, assim, é tudo mais difícil quando o crime é com base na questão de gênero. Né? Aí a gente fala de gênero. Né? Vamos falar, talvez, não diria um número exato, mas eu acredito que os números têm aumentado. A gente vê muitas reportagens sinalizando todo esse contexto, e eu acho que talvez a pauta surgiu por conta disso, e muito nesse propósito. Nessa situação, como é que a segurança, né, ou como o papel do governo em si, se responsabiliza em relação a esses dados que só aumentam? Bom, essa pergunta ela é bastante frequente, né, das pessoas observarem agora o número maior nos dados estatísticos em relação à violência contra a mulher. Só que, se a gente parar para pensar, essa violência contra a mulher é desde que o mundo existiu. Acontece que até 2006 a gente usava muito aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é à toa esse ditado, porque realmente até então tudo que acontecia ali no âmbito privado, o Estado ele não podia intervir se a mulher não viesse buscar ajuda, né? Então, se ela não fosse procurar ajuda, denunciar e na delegacia registrar um BO, né? Nada acontecia, porque a maioria dos crimes era ou de iniciativa privada, que depende da mulher estar ali movimentando aquele processo, ou de representação da vítima, que ela tem que autorizar que a gente faça alguma coisa. Então, antes, até 2006, a maioria dos crimes que aconteciam nesse contexto de violência doméstica, o Estado não podia intervir. Eu não podia entrar naquela casa, só se fosse um homicídio. Homicídio não tem como, né? Que a gente chama de ação incondicionada, que eu não preciso da vontade dela para eu interferir ali. Né? Então, acontecia muito isso. Então, agora, né, com a Lei Maria da Penha, que é uma lei protetiva, ela não é uma lei criminal, ela trata de crimes também, mas ela trata de rede de apoio, né, uma rede de proteção, a questão jurídica também dessa mulher, questão preventiva de conscientização, inclusive o Agosto Lilás faz parte disso aí, desse trabalho, né, de conscientização. Dentro do Agosto Lilás, nós temos uma operação nacional do Ministério da Justiça de prevenção e conscientização sobre a violência contra a mulher, que é a Operação Chamar, né, que nós estamos trabalhando durante todo o mês de agosto. Então, é um trabalho muito bonito que é desenvolvido. Nós já viajamos por vários municípios aqui do estado do Amazonas, né, justamente fazendo esse trabalho preventivo. E aí, o que a gente observa?
que desde que surgiu a Lei Maria da Penha, com esses trabalhos preventivos, as mulheres estão buscando mais ajuda, estão sendo encorajadas a denunciar, essa parte informativa de falar sobre o que é a Lei Maria da Penha, de falar o que são, quais são as espécies de violência. Agora ela consegue se identificar e a gente consegue perceber que ela vai buscar ajuda. E antes elas não buscavam porque não sabiam. E acontece ainda, né? E acontecia muito, da questão da naturalização, a gente pode chamar assim, da naturalização da violência. O que é isso? A gente cresceu, né, numa sociedade machista. Né? A gente sabe disso. Então, a gente viu ali nossas avós, nossas mães, sofrendo, né, o que violência psicológica. Né? E aí a gente acha que é normal. E acaba que não. Minha avó sofreu isso, minha mãe sofreu isso, então é normal eu estar passando por isso também. É normal. Só que não é, gente. A partir do momento que a gente começa a explicar o que é a violência psicológica, aí a pessoa, nossa, mas isso é crime? Eu falei, é crime. E aí a gente observa que, Inclusive, assim, eu vou aproveitar que, né, assim, eu fico envolvida pelo ensinamento e a gente está aqui aprendendo e, obviamente, até que ponto isso é considerada essa violência para se enquadrar na Lei Maria da Penha. Essa questão psicológica, né? Porque a pessoa pensa que isso é a questão física. A física já é talvez o fechamento. A violência física, ela geralmente é o último estágio do ciclo, a gente chama de ciclo de violência. Né? A física, que é aquela que a gente vê, né? A gente consegue ver, que é o murro, o empurrão, puxões de cabelo, que mais? Quando usa de uma arma de fogo ou de uma arma branca. Então, tudo isso aí é a violência física. Diferentemente da violência psicológica. O que é a violência psicológica? É aquela que a gente não consegue ver. Né? Que, digamos, a mulher está ali 5, 10, 15, 20 anos, sei lá, dentro de uma relação que aquele cara humilha, constrange, isola ela. Como isola? Geralmente, aquela mulher, ela tem a dependência financeira daquele homem porque ele não deixou ela estudar, não deixou ela trabalhar, então ela depende dele financeiramente. Tem a questão da dependência emocional também. E aí, o que ele faz? Ele começa a isolar ela da família, dos amigos, para ela não comentar o que ela está passando, para ela não ser encorajada a procurar ajuda. Então, isso é uma violência psicológica. Como também ele começa a falar coisas do tipo, olha o que você me fez fazer. Se eu estou agindo assim dentro de casa, porque a culpa é sua. Tudo de ruim que acontece aqui é culpa sua. Né? Ou então começa a falar, olha, se você me largar, ninguém vai te querer. Eu diria, doutora, que esses são os sinais. Os sinais que provocam um caminho que pode chegar até o feminicídio. Exatamente. Isso são os primeiros sinais que já caracterizam, inclusive, uma violência psicológica. Então, eu já posso recorrer à Lei Maria da Penha isso. se eu me sentir nesse nível já... Sim, se a mulher observar que já está ficando com a sua autoestima baixa, ela já não consegue mais ter a rotina dela, ela não consegue mais ter a vida que ela levava antes, que ela precisa de acompanhamento psicológico, de tratamento, acompanhamento psicológico, né, ou inclusive psiquiátrico, né? Geralmente, quando a mulher chega na delegacia procurando ajuda, ela já está precisando, inclusive, de tomar medicação, tarja preta, para poder, né, ter uma vida normal novamente. Doutora, a senhora está hoje trazendo um despertar para muita gente que está ali do outro lado e pode estar passando por isso, ou já enfrentou e talvez, né, retomou aí a família, porque a gente sabe que a gente vive também uma questão de reconciliação. Eu creio que, né, tudo colabora para ser uma reconciliação, mas ela tem que ser apaziguadora na boa convivência, porque, né, o crime já foi sinalizado. Existem esses casos, doutora, que a mulher vai, faz o registro, aí há um acompanhamento assistido e tal, e aí ela volta novamente para sua casa e vive um outro cenário diante daquela... Com o agressor? Acontece. É assim, como eu falei, tem um ciclo de violência que começa ali com a tensão,
né, que são, geralmente, eu até gosto de falar que esse agressor é aquele cara que no ambiente de trabalho é o gente boa, é o engraçado, né, e a gente não imagina o que ele faz dentro de casa. Né? Então, assim, geralmente são esses os perfis. Dentro de casa, ele não tem paciência com aquela mulher, ele é mal educado, é aquele que dá patada toda hora. Então, assim, são momentos de tensão. Daí, ele passa dessa primeira fase, que é o momento de tensão, ele vai para a segunda fase, que já é o da violência propriamente dita. Que aí começa ali, né? A gente observa, na Lei Maria da Penha, tem 5 tipos de violência, que é a violência moral. O que é a violência moral? São os xingamentos, né? Aqueles xingamentos, a difamação, né? Os xingamentos são a injúria, que a gente chama. Aí a difamação, dali ele já passa para a violência psicológica, né? Depois, no meio da confusão ali, acontece muito. O que ele faz? Quebra o celular daquela mulher. Isso é o quê? Ou toma, né? Pode ser uma apropriação, crime de dano, né? Quebrar o celular da mulher. Isso é uma violência patrimonial. Certo? Outra violência, sexual. Essa daí eu diria que é a mais... Acontece também. Né, difícil Por quê? Cria-se, antigamente, inclusive, quando a gente estudava, né, existiam doutrinadores da área do direito penal que entendiam que a mulher tinha aquele dever conjugal. Certo? Só que, assim, o nosso corpo ele é sagrado. Só pode tocar nele quem eu permitir e quando eu permitir. Então, a partir do momento que eu não quero, não é não. Inclusive dentro do casamento. E o homem tem que respeitar isso. Né? E se ele não respeitar, é o crime de estupro. Certo? Outro crime. E aí temos a violência física, que eu já expliquei, e também temos hoje o que a gente observa muito, que é aquela violência online, que ocorre ali nos meios digitais, que são os stalkings, né? Perseguição, o cara não aceita o fim do relacionamento, ele passa a perseguir aquela mulher, não só fisicamente ali, né? Seguindo ela propriamente falando, mas também perseguindo nas redes sociais. Né? Mesmo ela bloqueia no celular, ele vai lá e começa a mandar e-mail ou manda mensagem desses sites, né? Redes sociais, ou às vezes ela bloqueia em todos os lugares, aí ele começa a mandar Pix. Acontece muito, é muito frequente. Ele começa a mandar Pix de 1 centavo para ficar mandando mensagem. Ele podia mandar pelo menos R$ 1.000, né, para pagar a pensão ali. Gostei dessa, doutora. Manda 1 centavo. Só para perturbar. Só para perturbar, para ficar mandando mensagem para a mulher, porque ele achou ali o único meio de entrar em contato com ela. Então, isso é perseguição. Doutora, inclusive, uma pauta, né? Importunação. Eu acho que é um ponto que a gente pode receber instrução aqui da sua parte. Essa é uma importunação? Bom, é caracterizada nesse caso? É uma importunação, mas você está querendo falar da importunação sexual? Ah, tá. Pode dentro dessa questão da violência sexual, sim. Se a mulher não quer... O que é a importunação sexual? São os toques indesejados no corpo dela. Então, se aquele homem tocar no corpo dela... Acontece muito nos casos de... não tem mais uma relação, já separaram, ele não aceita, às vezes vai pegar a criança, né, que é dia dele da visita, né, e ali ele tentar, né, tocar em alguma parte do corpo da mulher. Pode acontecer. Né? É possível. Como voltando ali para a violência online, que a gente observa muito também, que às vezes acontece. Hoje em dia a gente sabe que existe a questão do nudes. Pois é. Esclareça, doutora. Esse nudes, cuidado. Mulheres, por favor, não mandem nudes. Não é crime. Não é crime mandar nudes. O problema é que quando está dentro da relação, ou quando não só nudes, às vezes a mulher permite que ele grave momentos íntimos ou tire foto de momentos íntimos, né? Quando está dentro da relação, está tudo bem, né? Tem aquela questão da relação de confiança. Só que quando acaba, e aí ele passa a chantagear aquela mulher e fala, olha, se você não ficar comigo, eu vou jogar esse vídeo, essas fotos nos grupos, em rede social, e aí a mulher fica sem saber o que fazer. Nós estamos aqui nesse momento, em tão pouco tempo, já recebemos tantas informações, mas é que você precisa estar ciente disso e assegurado, né?
de tudo que envolve a Lei Maria da Penha. A gente está aqui aprendendo sobre todos os recursos que é necessário você pensar sobre essa violência psicológica, a violência moral, a violência física, né, a sexual, essa perturbação, literalmente também, né, eu diria, importunação sexual. Então, assim, são muitos os assuntos que envolvem o contexto mulher, mas um deles que a gente iniciou sobre esse feminicídio, e aonde a gente quer chegar, é as mulheres têm alguma dificuldade? Tem. De chegar para levar, porque ela não sabia aonde ir, quem procurar, como, né, se apresentar, porque ainda é uma questão de vergonha. São anos de relacionamento. E aí, como ela vai levar, que às vezes ela é dependente financeiramente. Quando essa mulher nos procura na delegacia, o que é que ela quer? Cessar as agressões. Geralmente ela não quer acabar com aquele casamento, ela quer continuar com aquele casamento, ela quer ficar com o pai dos filhos, com o homem que ela ama. Só que ela quer que ele volte a ser o que ele era antes. Né? E, geralmente, as mulheres chegam lá na delegacia e falam, doutora, eu só queria que a senhora desse um susto nele. E pode, doutora, dar um susto? Eu até brinco, eu falei, eu posso dar um susto, mas o nosso susto aqui é prendendo. Esse é o susto que a gente dá. Tem susto pior que esse. A pessoa, assim, 6 horas da manhã batendo na porta, é um susto. Só que não é isso que ela quer. Ela quer só cessar as agressões, porque é o pai do filho. Ele que sustenta aquela casa. Né? Então, assim, acontece muito dela se arrepender, dela voltar lá e querer retirar a queixa, até concluído, que a gente não conseguiu. Né? Acontece demais. A gente quer revogar a medida protetiva, né? Que é um dos recursos aí para acabar com esse ciclo de violência. E aí eu até explico, eu falei, você pode procurar o juiz e dizer para o juiz que não precisa mais da medida protetiva, só que o crime que ele cometeu, ele vai ter que responder. Por quê? Porque, como eu falei, né, agora o Estado ele mete a colher. E ele vai até. Se foi um crime em contexto de violência doméstica, vai ter que vai ter que instaurar o inquérito, vai sofrer todo o processo, julgamento, até ser condenado cumprir pena. Ela volta com ele, mas ele vai ter que cumprir a pena pelo crime que ele cometeu, se ele for condenado. São processos e etapas, tem que viver, obviamente, não que eu deseje isso, mas se você está nesse cenário, vai ter que cumprir aquilo que você submeteu a uma permissão de quem meteu, né, a colher nessa relação, que é o próprio Estado. E aí, doutora, a gente também precisa saber sobre até que ponto eu posso usar medida protetiva. Como é que ela funciona? A medida protetiva ela é uma decisão judicial justamente para afastar esse agressor. Dentro dessa medida, o que essa mulher pode pedir? O afastamento desse homem do lar, a recondução dela para dentro da casa, porque geralmente a mulher, para acessar a violência, ela foge da casa só com a roupa do corpo e com a criança no colo. E aí, às vezes, ela precisa de uma recondução para voltar para aquele lar. É importante que essa mulher saiba, não existe essa questão de abandono de lar. Porque, às vezes, a mulher fica ali sofrendo violência psicológica, sofrendo violência física, achando que, se ela sair da casa, ela vai perder os direitos, vai perder a guarda dos filhos, vai perder direito sobre a casa. Não existe isso. O que importa é a sua integridade física e a sua integridade mental. Nossa, né? Isso... nesse momento agora veio com muita clareza, porque como existem também a situação de abandono, né, do lar, talvez algumas ficam impedidas nessa decisão porque acham que uma coisa está atrelada à outra. Não tem nada a ver. Você pode sair, pode resguardar a sua vida. Temos também, como eu falei, na Lei Maria da Penha, previsto um abrigo. Essa mulher pode ficar nesse abrigo temporariamente, né, até que a gente consiga afastar aquele agressor do lar para ela poder voltar. Né? Então, existem a questão do distanciamento, para a gente ver aqui, não pode se aproximar 50, 200, 300 metros, distanciamento, busca e apreensão, por exemplo, dessa questão que eu falei dos vídeos íntimos, busca e apreensão de celular, do agressor, né? Ou da arma de fogo, quando ela relata para a gente que ele faz uso de arma de fogo. Então, assim, existem vários mecanismos, né, que a gente pode solicitar dentro da medida protetiva para poder devolver a dignidade para aquela mulher que ela perdeu dentro dessa relação. De todos, né, aquilo que trouxeram aqui em alguns pontos claros,
o da violência digital foi uma coisa curiosa. A gente, de vez em quando, tem algumas narrativas, a gente vê, né? Stalkear, né? Foi até comentado, ele persegue de outra maneira, né? Cria vários perfis falsos só para ficar mandando, né? Enfim, diretas ou até indiretas mesmo, e ali fica perseguindo e tal. Então, nesse cenário, que eu acredito que seja um pouco mais complexo, na minha visão aqui, como ela deve recorrer se ele usa apenas dessa perseguição, a digital? Quais são as formas, né? Eu também entro dentro da Lei Maria da Penha para tratar do assunto? Se ela tiver uma relação íntima com ele, ou se for algum parente, alguma coisa, também entra na Lei Maria da Penha, né? Se tiver dentro desse contexto. Se não tiver, também existem outros mecanismos, né? Que ela pode recorrer ao judiciário, né? Para pedir com que ele que seja obrigado a deixar ela em paz. Acontece também. Vou fazer uma pergunta cabulosa, doutora. No caso de marido e mulher, uma relação constituída naquilo que a senhora já explicou, né? Um casamento ou uma união estável, não é isso? Tá. Mas se o contexto for diferente, eu falo por conta de ter várias relações e a gente lidar com várias situações. Existe alguém que tem casos extraconjugais, vamos colocar. Como é que classifica? Também classifica como Lei Maria da Penha? Também pode classifica porque como teve uma relação íntima ali, né? Também entra, e se começar a perseguir também pode, tem toda a proteção da Lei Maria da Penha, toda a proteção. Eu fico imaginando o seu dia a dia, viu, doutora? Porque, né, a gente está aqui falando de um tema tão importante e também tem uma vida. E aqui do outro lado também tem uma grande mulher, né, que administra tudo. E nesse contexto são muitas histórias. Das histórias mais difíceis, né, de acompanhar. Eu não diria simples, porque eu acho que nenhum caso é simples, né, doutora? Todos são difíceis. Como né, lidar com isso que foi a decisão de cuidar das mulheres e defender os direitos dela? Como é que isso nasceu no seu coração? Olha, foi por um acaso. Eu confesso que eu não gostava, né, dessa pauta. Isso foi um desafio que me foi passado, né, pelo nosso DPM, né, que é o nosso diretor do Departamento Metropolitano. Surgiu uma vaga numa delegacia especializada e aí eu aceitei esse desafio. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer especialização na área, fui começando a entender a cabeça das mulheres, porque assim, às vezes a gente não gosta muitos colegas não gostam de trabalhar nessa área, porque a mulher se arrepende e aí quer retirar a queixa, né, como elas falam, e aí tudo isso aí acaba incomodando no nosso trabalho. Mas a partir do momento que você começa a entender mais a cabeça de uma mulher que sofre uma dependência financeira, emocional, enfim, existem inúmeras dependências, aí você começa a ter mais empatia, você começa a ter mais cuidado, né, com essa causa. Eu, particularmente, hoje em dia, é uma causa que eu gosto muito, aprendi a gostar, né? Então, assim, hoje eu faço realmente porque eu gosto. Nós estamos certas disso, doutora Patrícia. Foi o programa, assim, sabe quando você está querendo, assim, 3 horas, né, de conversa e bate-papo? Aqui dava para a gente passar a tarde inteira falando, não terminei nem o ciclo da violência. O ciclo da violência ainda não terminou. Doutora Patrícia, eu queria agradecer pela oportunidade do seu tempo de vir aqui esclarecer, trazer essa contribuição, né, e uma escolha que certamente está ajudando tantas mulheres. Pode ter nascido por acaso, mas hoje é uma entrega e a gente recebe como sociedade, e nessa instrução eu gostaria de agradecer e aqui representar muitas mulheres. Continue o trabalho que a senhora está desenvolvendo. Certamente ainda tem muito para aprender, mas quem vai ganhar, de um modo geral, são todos, e que aqui não é por conta de ter que usar, por conta da violência que poderá acontecer. Mas preventiva, eu acredito que é muito mais a nossa esperança aqui, né, nessa oportunidade. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui falando com tantas mulheres, né? Eu espero que essa mensagem, né, chegue para aquela mulher que está precisando, que está com dúvida. Eu gosto sempre de deixar posso falar um número de telefone, né, que é o Disque 180, né, que é do Ministério da Justiça. Se você estiver com dúvida, né, se está dentro de uma relação abusiva, né, se está sofrendo uma violência doméstica, lá, além de ser um disque denúncia, ele também, esse canal de conversa, que ele vai orientar, dizer onde você vai poder procurar ajuda, onde você vai receber assistência. Então, é um canal muito bom, né, que pode aí, quem sabe, ajudar uma mulher que esteja nos assistindo.
Esse é o Conexão e Diálogo, né? Tudo conversa, tudo começa com um bate-papo, e esse bate-papo eu tenho certeza que ajudou você a esclarecer algumas dúvidas. Eu te encontro no próximo programa, segue aí a gente nas redes sociais, Conexão e Diálogo, FBN, você vai acompanhar todos os bastidores. Bye, bye.